do nosso país. Hoje temos histórias para lhe contar de Cabinda. Já chegou a solução relativa àquele caso, aquele apresentado a semana passada, em que um homem foi agredido mesmo à porta do hospital. Este homem que é também acusado de ter morto alguém. Pois matou alguém, fez um tiro de forma involuntária em si mesmo, foi para o hospital e lá foi brutalmente agredido. A Polícia Nacional já deteve os homens supostamente implicados nesta agressão. O programa mais social da televisão pública de Angola começa agora. Pois é, e lá vamos nós. Hoje, como já sabe, nós começamos sempre com uma espreitadela ao trânsito. Vamos ver como estão os diferentes pontos da capital do país e oferecer a melhor via a seguir. E quem me ajuda neste momento é o professor Júlio Quental, que já aqui está. Professor, muito bem-vindo. Lucas Safeca, é um prazer imensurável estar aqui. Permita-me começar a minha abordagem endereçando um abraço efusivo ao senhor Noé Gonga, que é o presidente da Associação dos Instrutores, não é? É um homem empenhado, já com muita estrada nesta área. A ele e a todo o seu elenco e todos os instrutores de Angola, endereçamos aqui um abraço efusivo. Fantástico. Como é que estão as ruas de Luanda? Ligeiramente condensadas. Sim, hoje o trânsito esteve condensado em alguns pontos. Ali na Teixeira esteve condensado, no Golfo 2, nem tanto assim. Volto a realçar a necessidade de se reparar, certo? Portanto, de se refazer, de se repor o tapete asfáltico na zona de entrada do retorno, porque foi um trabalho muito mal feito e tem as consequências. Portanto, já que o dissemos que as precárias condições de transitabilidade, ou melhor, do pavimento, influenciam na mobilidade e, consequentemente, no estado técnico dos veículos. Professor, nós damos a ver aqui agora tudo em tempo real, as vias oferecidas pelo CISP, uma gentileza do CISP, o CISP que nos dá a ver em tempo real as diferentes vias da capital do país e podemos sim aconselhar a seguir a melhor via. É agora, aqui na tela. Professor, o que é que temos então? Como é que estamos? Correto, temos aqui 6 pontos, não é? Temos 6 pontos. No canto superior esquerdo temos ali portanto, a Angomarte, não é? A ponta amarela. Pois é, o CISP deverá dar uma via para nós fazermos aqui a análise uma em relação a cada uma das vias que se nos apresentam aqui no nosso video hall. É apenas uma questão de tempo, de certeza que estão a preparar condições para o efeito, mas enquanto isso, professores, podemos fazer esta abordagem aqui. Correto. Percebe-se que nos 6 cenários o trânsito faz-se de forma fluida. Percebe-se isto. Portanto, hoje, segunda-feira, é um daqueles dias que a via não está muito condensada, pelo menos as que estão aqui demonstradas, embora eu tenha passado por algumas, como foi o caso da Teixeira, em que esteve condensado, Safeca. E o trânsito faz-se fluidamente, quer dizer que estes pontos recomendam-se. A ponta amarela recomenda-se e os outros pontos também aqui visualizados recomendam-se. Agora, o que, Safeca, veremos mais à frente que foi violentíssimo foi o final de semana, Safeca. O final de semana foi violento e acredito que teremos aqui os dados da sinistralidade do final de semana e foram mesmo medonhos. Exatamente. Enquanto o CISP não nos dá estas imagens relativas ao nosso trânsito em tempo real de cada um dos pontos da capital do país, para que o telespectador tenha noção da melhor via a seguir, nós apresentamos já a seguir o gráfico rodoviário, da sinistralidade rodoviária ao longo do final de semana. Foi violento, violentíssimo. E se isto não nos levar a refletir, eu não sei o que é que fará. Vamos começar por referenciar, e sempre o fizemos aqui, que estes dados, portanto, são uma gentileza da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, que nos termos do artigo 28º da Lei número 6/20, de 24 de março, partilha com a sociedade. Isto, para nos levar à reflexão. Comecemos pelos acidentes na sexta-feira, Safeca. Sexta-feira tivemos 30 acidentes que produziram 9 mortos
e 30 feridos. Isto foi para a sexta. No sábado, tivemos 28 acidentes, dos quais resultaram 6 mortos e 31 feridos, Safeca. No domingo, não satisfeitos os condutores com esses números dos 30, no domingo aceleraram. Passamos para 42 acidentes que produziram 15 mortos e 38 feridos. Qual é o balanço destes 3 dias? 100 acidentes, 30 mortos e 99 feridos. Safeca, o que é que nós queremos? 30 mortos em 3 dias. A razão de 10 mortos por dia. O que é que nós queremos, Safeca? E eu digo ainda que nós temos que separar o trigo do joio. Há pessoas que já não podem estar ali a conduzir, e até porque o artigo 142 do Código de Estrada, certo, que se debruça sobre o registro das infrações cometidas pelo condutor e que nos remete para o Decreto Presidencial 51/13 de 5 de junho, diz que por cada condutor deve ser criado um banco de dados, onde devem verter para este banco de dados, certo, o número de infrações que o indivíduo cometeu, os ilícitos rodoviários e criminais e as consequências daí resultantes, as penalidades. E o Código de Estado estabelece, Safeca, que a nossa carta de condução tem um valor pontual de 6 pontos, certo? Dos quais o cometimento de infrações graves retira 1 ponto e de muito graves 2 pontos. Quer dizer que se num período de 5 anos o condutor cometer, portanto, de 5 anos, completar os 6 pontos, certo? Ele perde a carta de condução. Ele é cassado a carta de condução. Ele depois fica 5 anos sem poder tirar cartas. E só depois é que ele vai a uma escola matricular-se outra vez para fazer um novo exame. E só lhe é concedida a carta se aprovar. Quer dizer, temos condições legais para aplicar essas sanções. Não sei se existem condições materiais, não é? Exatamente. Mas ainda assim as legais estão ali, existe. Temos que depurar. Há pessoas que já vão com 10 mortes ao volante e continuam a conduzir. E esses números, Safeca, não me admiram, porque de facto temos todo um cenário criado para que isto ocorra. Professor, estamos a falar às centenas. Exatamente. Professor, vamos fazer uma pequena pausa nesta nossa conversa. Vamos agora em contacto direto com o nosso colega José Quiabolo. Já sabe, se é telespectador assíduo da Televisão Pública de Angola, esta televisão que está sempre por cima do acontecimento, sabe também que a via do Patriota estará interdita por alguns dias. O José Quiabolo está aqui. Quiabolo, diz-nos, companheiro, como é que está a interdição no Patriota? O que é que se diz? Quais são as novidades em relação a este assunto? Ora viva, boa tarde. De facto, a nossa equipa de reportagem responde exatamente da famosa via do Patriota, que está parcialmente interditada por conta das obras que estão a ser feitas aqui neste local, que tem a ver com, portanto, a escavação e colocação de tubos para, portanto, o transporte da água potável para o centro de distribuição a nível do município de Luanda, mais concretamente na zona do Morro Bento, que vai abastecer exatamente as zonas do Morro Bento 1, 2, a zona do Morro da Luz, Samba e também a zona do Rocha. Por esta altura, esta é uma das alternativas criadas aqui neste local, que, portanto, faz com o trânsito com alguma fluidez e também com alguma calmia por conta, então, da interdição colocada neste local, o famoso desvio da via da galeria aqui na zona do Patriota. Portanto, aqui os automobilistas são recomendados a seguir a sinalização horizontal e vertical para cumprirem com o trânsito, e apesar de estar um pouco apertado, o que é certo é que no sentido a via expressa para o centro da cidade faz com alguma fluidez, mas para quem sai do centro da cidade vai para o Quilamba ou para Viana ou ainda para Camama faz com alguma lentidão. Vamos falar rapidamente com, portanto, o diretor do tráfego e mobilidade do município do Talatona, Paciente Coriz. A olhar para esta realidade, qual é a estratégia criada para termos vias alternativas em condições para facilitar a circulação? Sim.
Tendo em conta que estava previsto já o encerramento de um dos sentidos de circulação da Via do Patriota, em função das obras do Centro de Distribuição Movimento UGP, obviamente que foi definida a via alternativa para o desvio do trânsito. Daí que nós definimos a via de Menong, a também conhecida via do Paratos, uma via recentemente requalificada para o desvio do trânsito. Esta via, até o final desta via, os automobilistas poderão encontrar um sinal de obrigação virar à esquerda. Ao virar à esquerda, encontrarão também uma via que foi recentemente, não diria requalificada, que sofreu uma intervenção por parte do nosso empreiteiro, de modo a criar melhores condições de mobilidade nesta via. Estamos a falar da via do Mochico, uma via de sensivelmente 2,5 km de distância. Seguindo em frente com esta rua, ao virar à esquerda, também encontrará uma sinalização de sentido obrigatório virar à esquerda, que poderá nos levar à via da Mucaba, ou a Rua da Mucaba, também conhecida vulgarmente como Via da Ipal, também uma via que foi intervencionada, sofreu um trabalho não propriamente de terraplanagem, mas tivemos máquinas a trabalhar na via, e esta via nos vai levar até as ruas L e K, e com estas duas ruas L e K os automobilistas poderão aceder novamente à Estrada do Patriota e seguindo o seu curso normal até a Via Expressa. Esse é o roteiro que foi definido, é o que está atualmente a ser processado por nossos automobilistas. É verdade que ainda temos muito trabalho por se fazer. A via foi encerrada há 2 dias. Estamos no terreno desde as primeiras horas da manhã. A Polícia de Trânsito, a Direção Municipal de Transporte, Tráfego e Mobilidade e o nosso empreiteiro. Tudo no sentido de identificarmos os maiores constrangimentos e irmos retificando o mais rápido possível. Daí que já identificamos várias travessas que devem ser encerradas, porque os automobilistas estão a desviar por essas travessas que não estão definidas no nosso roteiro. Temos também ainda a reconhecer aqui uma deficiência na sinalização temporária alternativa. Temos também ainda a reconhecer aqui uma deficiência nas placas de informação. Precisamos de colocar mais sinais de informação e mais sinais verticais. Estamos a trabalhar já com o empreiteiro no sentido de irmos corrigindo estas falhas ou esta lacuna que nós estamos a detectar. Mas o traçado daquilo que é o desvio está definido e ela se processa na sua regularidade. O que nós pedimos aqui, obviamente, aos nossos automobilistas é um pouquinho de paciência, um pouquinho mais de compreensão. Temos consciência dos transtornos que qualquer obra venha a causar e tudo estamos a fazer no sentido de mitigar o máximo possível aquilo que possam ser os eventuais constrangimentos na circulação rodoviária. Ao total, em conjunto com a IPAL, quantas vias alternativas foram criadas? Nós estamos a falar de um percurso de 4,5 km de distância, desde a rua, a conhecida Rua do Paratos, ou Rua do Menong, é assim o seu topônimo, até a saída, novamente, após o retorno do condomínio Cuditemo. Estamos a falar de um total de mais ou menos 5 ruas que sofreram intervenção e que estão sinalizadas temporariamente para o desvio do trânsito. Isso no sentido ascendente. Estou a falar efetivamente do sentido centro da cidade para a Via Expressa. O sentido Via Expressa, centro da cidade, faz-se com maior normalidade porque desviamos o trânsito do seu sentido normal para o sentido oposto. Ou seja, ao chegar no Cuditemo, no condomínio Cuditemo, vai encontrar um desvio que permite trafegar no sentido oposto do trânsito. Vai circular até a Galeria do Patriota e há um outro desvio que lhe permite voltar novamente ao seu sentido normal. Portanto, pensamos que esse sentido é o que está
mais ou menos acautelado, e o sentido inverso, que é o sentido ascendente, sul, norte ao sul, este sim é que nós fizemos o desvios para a via da famosa Rua do Mochico, ou então via do Paratos. As condições de segurança estão criadas nestas vias? Bem, tal como dissemos, a via foi intervencionada há 2 dias. Nós definimos esse roteiro, foi feito esses desvios com o máximo de cautela possível. Está colocada a sinalização vertical, foi também intervencionada a via, mas entendemos hoje, pela realidade e por aquilo que estamos a constatar desde o seu fecho, que há sim uma necessidade de irmos melhorando ainda mais as condições. Estamos a falar, por exemplo, do reforço da sinalização vertical, estamos a falar, por exemplo, de um reforço das placas de informação. Há toda a necessidade, sim, de irmos reforçando esses aspectos. E estamos aqui a trabalhar junto do nosso empreiteiro para irmos melhorando o máximo possível esta via que foi, então, definida como via alternativa. Permita-me também aqui dar uma nota aos automobilistas que trafegam no sentido via expressa para o centro da cidade, para não optarem simplesmente pela via do Patriota. Eles têm 2 grandes alternativas que são efetivamente a via do condomínio Jardim de Rosas e a via do condomínio Pérola. Estas 2 ruas estão devidamente asfaltadas. Ao entrarem por essas 2 ruas, poderão justamente aceder aqui no ponto em que nos encontramos, que é o interior do Lar Patriota, e a posterior pegar a estrada do Patriota. Isso permitiria também descongestionarmos o maior volume de tráfego que estamos a trazer aqui pela via do Patriota. Obrigado. Aqui palavras do diretor municipal de tráfego e mobilidade do Talatona, Paciência Corinja, a falar então em volta destas vias alternativas criadas aqui em função das obras que a IPAL está a levar a cabo, que tem a duração de perto de 90 dias. Ficou então aqui a recomendação que o trânsito faz com muita facilidade da via expressa até exatamente a este ponto nos encontramos, e no sentido inverso, do centro da cidade para este ponto, faz-se com alguma cautela em função da sinalização colocada neste local. As imagens são de Jerônimo Tito, José Quiabolo, a TPA. Quiabolo, tua pandula. Aí está este trabalho a ser desenvolvido aqui no Patriota. Professores, é nesta hora que nós dizemos, afinal de contas, tem toda a razão de ser, as vias secundárias e terciárias são muito importantes. Indubitavelmente, Safeca, indubitavelmente. Porque se não vejamos, percebemos na narrativa do Sr. Diretor que, portanto, as alternativas foram criadas em razão da suspensão ou da interdição do trânsito, certo? Ou seja, foram melhoradas. Correto. Paliativamente. E ele até assumiu que algumas delas não foram feitas com a qualidade que se pretendia. Portanto, aqui, Safeca, e na sua abordagem foi impecabilíssimo, portanto, as vias secundárias e terciárias, elas devem estar sempre em condições de transitabilidade. Não é quando houver interdição ou suspensão da via principal, aí é que se vai adequar a circulação da via terciária ou secundária. Não, elas têm que estar sempre circuláveis. E depois colocaram os sinais em cima da hora e por aí fora. Portanto, Safeca, o condicionamento à interdição ou à suspensão do trânsito está prevista nos termos do artigo 9º do Código de Estrada. Normalíssimo, não há problemas. Para efeitos de obras, de reparação e por aí fora. Correto. Agora, só que a própria norma, o próprio artigo 9º, estabelece também que devem ser assegurados os pontos de ligação que aquela via servia, certo? E é aí que dizemos que as secundárias e terciárias devem estar sempre em condições de transitabilidade, porque a pressa é inimiga da perfeição. Estes indivíduos que moram ali naquele espaço têm dificuldade de chegar a casa, de sair de casa. Quer dizer, a mobilidade normal é transformada no inferno. Compreende-se, é para um bem maior. Todavia, se houvessem vias terciárias e secundárias concebidas ou preparadas com uma antecedência pelo menos de 6 meses, aí não haveria essa toda azáfama, essa confusão, certo? Exatamente. Professor Júlio Quental, é sempre um prazer, já sabe, deverá voltar para o final para mostrarmos então aqui as melhores alternativas, e ainda mais com este problema, as melhores alternativas para os nossos telespectadores chegarem a casa ou saírem de casa para outros pontos da capital. Disponha, Safeca, mas gostaria que as pessoas se relembrassem dos dados que mostramos aqui. Este final de semana foi violento. 30 mortos
para este final de semana, mexeu comigo, Safeca. Eu fiquei... Porque são 30 famílias que ficaram privadas dos entes queridos. Exatamente. Se aqueles 30 forem os provedores, Safeca, e se partimos do princípio que cada família tem uma média de 6 no seu agregado, são 160 pessoas, ou 80, que ficaram entregues à incerteza. Incertezas. É grave. Professores, muito obrigado. Aí estão dados preocupantes deste final de semana. Final de semana agitado nas estradas do país. 30 pessoas mortas. Já aqui dissemos várias vezes, é necessário que tomemos consciência. Se não o fizermos, ninguém o fará por nós. Somos nós o primeiro fiscal na via pública. O primeiro fiscal é você. Você que vai ao volante. Você que vai a fazer a travessia. Você é o primeiro fiscal. Estamos na província de Malange. Em Malange, ao longo do final de semana, as queimadas anárquicas voltaram a fazer vítimas. Desta vez foi uma mulher e 2 crianças pertencentes à mesma família. É fogo posto de forma deliberada por um cidadão que está detido. Acompanhe a reportagem. O incêndio começou ao princípio da tarde de quinta-feira no polígono florestal de Malange. Praticamente não sabemos como aconteceu a queimada, mas só vimos a queimada veio de baixo e vinha a subir. Com o fogo fora do controlo, os bombeiros foram chamados para intervir. Foram 4 horas para extingui-lo, com a participação da população residente no bairro Caseta. Lutamos que conseguimos apagar o fogo. Apagamos, começamos a raspar as vias da floresta com mão, cavamos buraco com areia, folhas, tudo, até que conseguimos apagar o fogo. Fazemos uma barreira aí que o fogo estava vindo do outro lado, então se encontrou, é assim que o fogo cessou. Por sermos moradores, vimos que está acontecendo um grande incêndio na área onde nós vivemos. Não queríamos que deixássemos queimar a nossa floresta. Assim que unimos-se todos, nós conforme estamos aqui, o povo da Carianga, e tentamos apagar o fogo. Dos 10 hectares consumidos no período da tarde, à noite o fogo voltou a reacender num espaço de 7 hectares, prefazendo uma área total de 17 hectares. É com muita tristeza que estamos cá a observar esta situação não menos boa, para dizer que os possíveis infratores irão a contas com a justiça. Trabalha-se para identificar os seus autores para a merecida punição. Face ao sucedido, o governador provincial orientou o setor do ambiente a encontrar uma saída para manter o polígono seguro de práticas do género. De modos a ver que tipo de prática de empoderamento podemos beneficiar as famílias aqui, ou a agricultura, a apicultura, transformá-las em cooperativas, para então podermos maximizar a conservação aqui no nosso polígono florestal. O polígono florestal de Malange existe desde a era colonial. Foi repovoado em 2015, mas em 2021 chegou a registrar um incêndio de pequenas proporções. Queimadas anárquicas. Quando é que isso para, vai-se lá saber. Está aqui conosco o superintendente Wilson Batista. Muito bem-vindo para mais esta edição do Ecos e Factos. Só que o Estado tem outra função. Ali temos Estamos que separar, aqui com esta situação relativa a queimadas. As queimadas que são muito comuns, principalmente no norte, onde a cultura de queimar a palha antes mesmo do cultivo é comum. Que dados é que vos chegam todas as semanas? Exato. Dizer que o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros
já previa este período. Aliás, é uma situação cíclica, sempre que entramos na época do cacimbo. As nossas comunidades, particularmente, como disse muito bem, na Zona Norte, têm esta cultura de fazer as queimadas para preparar a terra para o cultivo, e também algumas queimadas surgem para também a prática da caça. E alguns também praticam queimadas para preparar, por exemplo, confeccionar o carvão, não é? Para produzir carvão, melhor dito. Só que estas todas práticas não são realizadas tendo em conta alguns aspectos de segurança. Nós temos uma mata que tem uma característica, que a nossa mata ela é completamente ligada. Não há aquela divisão de setorização para que, em caso de incêndio num determinado ponto, esse incêndio não se propague para extensões muito alargadas. Daí que o que temos estado a observar é exatamente isto. Por exemplo, este caminho que vemos ali é uma zona que se fosse mais alargada, provavelmente as chamas não se propagariam para outras zonas. Mas ainda assim, há sempre a possibilidade de propagação por conta dos ventos fortes que se abatem nestas zonas, que criam então a projeção de galhos incandescentes que podem, mesmo sem contacto direto com aquele perímetro de propagação, criar um outro foco de incêndio num ponto um pouquinho mais distante. Então, todavia, o que se pretende garantir aqui é a segurança das pessoas, não só a segurança física, como também a segurança alimentar. Vimos que, todavia, estas queimadas afetam, de certa forma, a biodiversidade. Vemos que uma quantidade enorme de animais silvestres são afetados com esta queimada, e o mais importante aqui, a qual nos propusemos proteger, são as vidas humanas. Neste último final de semana tivemos uma tragédia onde 4 membros da mesma família acabaram por ir a óbito por conta de queimaduras graves provocadas por estas queimadas. Já na semana passada chegou também ao nosso conhecimento a morte na província da Lunda Sul de 3 caçadores. Estes foram encurralados pelas chamas que eles próprios produziram. Vimos aqui 2 casos distintos. Esta família em Malange não tinha nada a ver com a chama que foi criada para este fim, mas foram vítimas. No caso da Lunda Sul, no município do Quilo, foi completamente diferente. Foram os próprios caçadores, ao colocar as chamas, que acabaram por ficar encurralados e então tiveram queimaduras graves que foram à morte. Portanto, são esses dados que nos chegam. Os nossos comandos provinciais, através dos comandos municipais, têm estado a trabalhar com as comunidades no sentido de incentivar, ou seja, no sentido de mostrar quais são os perigos a que estão sujeitos quando fazem esse tipo de queimadas, porque a probabilidade dessas queimadas saírem do controle é muito elevada. Primeiro, porque a vegetação está completamente seca, porque estamos numa altura em que não se verificam chuvas. Depois, temos rajadas de vento nesta zona, que facilita com que galhos incandescentes possam ser projetados a uma distância em que as pessoas que estão naquele redor não se apercebem. As tantas, o que acontece? Eles estão num determinado ponto, quando menos esperar, já tem chama atrás de si, tem chama à volta, e o resultado, infelizmente, tem sido este. E como é que tem sido a vossa resposta em relação a estes casos? Disse-me que já estavam preparados para esta situação. Como é que estão, em termos de resposta, preparados nestas comunidades? Como é que estão? Exato. Há uma frase que nós gostamos muito de utilizar, que é atribuída a Benjamin Franklin. Diz o seguinte: falhar em preparar-se é preparar-se para falhar. Mas esta preparação deve ser dos dois lados, ou seja, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, como disse, já antevia essa fase de queimadas. Daí a razão pela qual é que a preparação para a época seca foi marcada por sensibilização, por orientações específicas às comunidades que vivem particularmente na zona rural, para que, por exemplo, desmatassem a zona de vegetação que está em volta da residência. O que é que aconteceu, por exemplo, neste caso de Malange? Se aquela residência ou aquela cabana em que eles estavam não tivesse capim à volta, capim
seco, provavelmente as chamas que vinham de outros pontos poderiam encontrar uma zona em que já não há combustível, ou podemos dizer a própria palha, o próprio capim para continuar, as chamas não chegariam até a residência. Essa foi uma recomendação que foi baixada no âmbito da preparação da época seca e da época das queimadas. Outro sim tem a ver com a setorização dos setores. Comunidades inteiras estão expostas a esse risco, porque nós vemos aldeias que estão no meio da mata e o capim, a vegetação, está toda interligada. Portanto, esta é uma preparação que foi feita ao longo no princípio da época seca. Todavia, nós temos montados nesses principais pontos, no perímetro onde há mata densa e com histórico de queimadas, algumas brigadas que estão ali especificamente para dissuadir quaisquer tentativas de queimada que venham eventualmente a ser protagonizadas por cidadãos. Superintendente, mas a vossa preocupação não é apenas o fogo em relação a outros factos, outros casos, incluindo afogamentos e não só. Como é que estamos? Qual é o balanço que se pode fazer ao longo do final de semana, pelo menos? Exato, ao longo deste último final de semana, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros registrou e intervencionou num total de 107 ocorrências. Destas, menos 4 em relação ao período anterior. Destas ocorrências, o destaque foi para 26 incêndios, incluindo este incêndio que vitimou fatalmente estes membros desta família. Portanto, tivemos também o registro de 6 afogamentos fatais, no caso que tiveram lugar em zonas residenciais, ou seja, estes 6 afogamentos têm estado a ocorrer em ambiente domiciliar. Nesta fase particular em que os estudantes estão de férias, a nossa preocupação vai para os acidentes domésticos. E um dos acidentes domésticos mais comuns nesta altura tem sido efetivamente os afogamentos dentro das próprias residências. E quem são as principais vítimas? São as crianças. As crianças afogam-se onde? As crianças, para afogarem-se, não precisam de um grande plano de água. Uma banheira de 20 litros pode ser um local de risco de afogamento para uma criança, por exemplo, de 2 anos. Os tanques de água, sabemos que em muitas zonas do país, as pessoas têm os tanques de água para fazer a reserva, porque eventualmente não há água canalizada. O que nós vemos é que muitas famílias têm tanques de água, mas que não têm o cuidado de ter o tanque devidamente protegido, a tampa em condições físicas adequadas para garantir que a criança, por curiosidade, não consiga aceder. As tampas não usam cadeados, por exemplo, para impedir que as crianças tenham acesso a esta. Olha, essa imagem revela momentos de sensibilização. No entanto, tendo em conta a densidade populacional e demográfica, não é possível estarmos em todos os lugares. Pois. Então, para isso, a nossa arma principal tem sido a sensibilização. Tem sido preparar as pessoas, primeiro, para perceberem os riscos que estão à sua volta, porque muitas das vezes há uma falsa sensação de segurança, principalmente na zona onde vivemos. Exatamente. Mas é mesmo onde vivemos onde há riscos associados. Portanto, temos estado a conversar e as igrejas, nesse caso, têm sido grandes parceiros, porque é ali onde encontramos as famílias reunidas. Superintendente, é sempre um enorme prazer tê-lo aqui. Obrigado por nos ajudar aqui a compreender estes factos em relação aos casos que não se cansam de acudir. Obrigado, Superintendente Wilson Batista. Muito obrigado e até a próxima. Estamos juntos. A TPE agradece. Pois é, estão aí números que não mentem. É necessário que cada um de nós tome as precauções necessárias. Afinal, não é só no trânsito onde temos de ser fiscais de nós mesmos. Em todas as situações. Está aí o Superintendente Wilson, acabou de dizer aqui que é necessário que nas comunidades os populares sejam os primeiros a tomar iniciativas que visem a não progressão do fogo. Então, é preciso que tomemos as devidas cautelas. Vigilância a toda hora. Agora, imagine esta situação. Normalmente,
lares de acolhimento costumam receber crianças vulneráveis, crianças cujas famílias não têm condições para prover a assistência necessária. Muitas vezes para a educação. Mas quando os lares se transformam em ameaça, quando estes lares de acolhimento se transformam em ameaça, as crianças perdem toda a esperança. É o que aconteceu para 2 menores. Aqui em Luanda, 2 menores foram violadas, supostamente pelo segurança do lar de acolhimento. Foi a mãe de uma das menores que no hospital, em conversa com ela, aí já acamada e sem forças, descobriu que o ato foi praticado pelo vigilante do centro. Acompanhe a reportagem. As ações praticadas pelo jovem foram descobertas por esta utente na calada da noite. Eu quando vi, despejei o xixi e voltou. De manhã, chamei todas as tias, eu disse, Xinha, fica aqui. Você está a namorar com o Nevo porque sim, mas você mesmo não consegue falar conosco que, mana, o tio Neve me falou para ir no quarto dele, deixar comida, mas me mandou aguardar no quarto dele. Não, se falar ele vai me bater. Eu disse, vai te bater como? Nós somos muito aqui. As 2 vítimas vivem no Centro de Acolhimento de Apoio Psicossocial do Distrito Urbano da Sapu e têm 15 anos. Conversei com as meninas, uma delas já tinha, depois de eu insistir e dizer que se ela não dissesse, eu havia de bater nela, ela confirmou, eu perguntei por que ela tinha feito isso, se a tia costuma sempre vos chamar, conversa com você. O que ela confirmou? Ela confirmou que o Neves havia feito sexo, né? Ficamos a saber da denunciante que o jovem só conseguiu praticar os seus atos porque pediu às meninas para levarem a sua comida no quarto onde dormia. Ela diz que fizeram 2 vezes. A outra não confirmou, na minha frente ela não confirmou. Não confirmou, eu depois consegui localizar porque ele já não estava aqui. Liguei para ele vir, então logo ele apareceu. O operativo que estava em serviço, chamei o operativo em serviço, informei o que estava a acontecer. E o operativo em serviço chamou as meninas, conversou com as meninas, chamou ele, algemaram e levaram-lhe para a esquadra mais próxima. É recorrente, tem sido recorrente casos dessa natureza cá dentro? Na verdade, caso como esse nunca acontece, nunca me chegou aos ouvidos. Acontecer um caso como esse, não. Aparentemente, as meninas gozam de boa saúde. Fizeram o primeiro exame, estamos à espera de ir fazer outro exame no Hospital Neves Bendinha, assim como o laboratório orientou. Portanto, ainda não têm os primeiros resultados? Ainda não. O jovem vigilante encontra-se detido na esquadra de polícia da zona Sub-7, no Golfo 2. É um vigilante que nada vigia. Este aí. O Walter Marcelino, a partir do Cunene, vai agora a uma conversa com o intendente Quintino Ferreira. Walter, muito boa tarde, companheiro. Boa tarde, Lucas Safaca. Boa tarde extensivo aos nossos telespectadores. Vamos continuar a olhar para este caso triste que teve lugar aí em Luanda. E como disseste muito bem, eu tenho como convidado o intendente Quintino Ferreira, que é o porta-voz do DIP Nacional. Muito boa tarde, intendente. Que mais esclarecimentos se podem obter à volta deste caso?
Obrigado, Walter. Saudações para si. Também estendemos ao SAFECA em Estúdios Centrais. No entanto, o resultado desta ação praticada por este cidadão, tomamos conhecimento por via de uma denúncia feita pela responsável deste centro de apoio, um lar de acolhimento, no entanto, de apoio psicossocial, que dava conta de um cidadão que abusou de duas meninas. Estas duas meninas residiam neste lar onde foram acolhidas. Esse lar encarrega-se em acolher meninas desamparadas e não só, rapazes também, crianças desamparadas na rua e também aquelas que são acusadas de feitiçaria. O lar tem essa responsabilidade de dar esta acomodação a essas crianças, mas que infelizmente este cidadão aproveitava-se da posição dele, é vigilante dessa instituição, aproveitava essa posição e abusava das menores. Relatos dizem que já o fez com outras menores, mas estas duas garantiu dar-lhe algum valor e ainda prometeu que se elas dissessem alguma coisa, então sofriam represália da parte do senhor. E dali então que elas não diziam nada daquilo que ocorria. Mas que felizmente a situação chegou ao conhecimento da Polícia Nacional e por via do DIP procedendo à detenção deste cidadão, que também já foi encaminhado para o Ministério Público, onde vão continuar a decorrer os trâmites de responsabilização criminal sobre esta ação de abuso sexual contra essas menores de 14 e 15 anos de idade. Entendendo, como é que podemos perceber um indivíduo em sã consciência praticar um ato deste contra menores? Infelizmente é um indivíduo que fez totalmente aquilo que é o contrário daquilo que seria a responsabilidade dele, porque se ele está num lar, podemos entender que é alguém que tem uma consciência firme e que quer substituir aquilo que não foi dado por outras pessoas. No entanto, por razões desconhecidas, mas que aqui há necessidade de se garantir o acompanhamento psicossocial, tal como o centro é vocacionado para a sua missão, mas que infelizmente esse indivíduo acabou demonstrando, na verdade, o contrário daquilo que é a responsabilidade. Mas isso não vulnerabiliza a presença das crianças naquele centro. O centro continua, tem a sua função e tem funcionado normalmente, tanto é que a polícia só tomou contato com essa informação porque a responsável do centro é que levou ao conhecimento da Polícia Nacional. Perceba-se que apenas um indivíduo que teve um comportamento negativo é um indivíduo que cometeu um crime e que está a pagar pelo seu crime, já começou a pagar, está detido, encaminhado ao Ministério Público. Podemos compreender que é uma atitude particular deste cidadão que cometeu este crime, mas não é uma responsabilidade que deve ser assumida pelo centro. Entendendo, um apelo para as famílias, para os centros que tenham este acompanhamento para com as crianças. Bem, o apelo para as famílias é redobrarem mais o controle, a educação, a preparação psicológica para a percepção de quando é que elas estão perante a uma situação criminal, quando é que elas estão a ser aliciadas por um indivíduo com dinheiro ou com tentativa de mexer um pouco com a emoção da menor, para se aproveitarem dela, e depois ela deve informar, sempre que notar alguma situação estranha, devem comunicar ao mais adulto. Para as famílias, claro, não podem criar distância entre os pais e filhos, deve sempre haver esse diálogo para que as situações anormais fluam com facilidade. Para os centros, devemos aqui agora redobrar toda a atenção necessária, porque nós empregamos as pessoas no sentido de prestarem um serviço, mas algumas pessoas não têm aquele comportamento firme de poder ter a responsabilidade de que ele está ali para uma missão. Olha que um centro era o último lugar que restava para estas menores, onde podiam sentir-se tranquilas e seguras, mas infelizmente esse indivíduo acabou mostrando que também é um lugar inseguro para essas menores. Aquilo que eu disse em instante, não vamos olhar para esta ação como um fracasso do centro, mas sim como uma ação negativa deste indivíduo simplesmente. O forte do centro está porque a senhora diretora que comunicou à Polícia Nacional. Intendente Ferreira, já agora está na província do Cunene. Qual é o balanço que se pode fazer do DIP no último final de semana? O balanço que podemos fazer do DIP no último final de semana, vamos aqui destacar, para além deste caso, também a detenção de 2 cidadãos, isto na província de Luanda, no município de Viana. Esses indivíduos, um deles é segurança de uma empresa de venda de material de construção, que acabou por furtar 4.800.000 kwanzas que estava nesta empresa, resultado
importante de uma produção do dia, que era para o dia seguinte então ser levado ao banco. Infelizmente esse indivíduo convidou seu comparsa e retiraram esses valores. 3 dias depois a polícia conseguiu deter esse indivíduo, ele e o seu comparsa, e também a recuperação de 1.200.000 kwanzas, portanto que outro valor já tinha sido gasto a seu belo prazer desses elementos. Também olhamos para a detenção na província do Cubango de um cidadão que foi encontrado em sua posse, no seu quintal, 15 motorizadas com características já algumas alteradas. Ela alega que comprou essas motorizadas, não consegue comprovar até agora, mas as informações que levaram para lá a polícia indicam justamente que o indivíduo está envolvido em ações ligadas a roubos e furtos de motorizadas. Situação essa que tem deixado muito preocupada a Polícia Nacional e que temos trabalhado. Já que estamos no Cunene, eu vou lhe fazer lembrar uma situação que ocorreu aqui na província do Cunene, onde 2 indivíduos tiraram a vida de um cidadão proprietário de uma motorizada e venderam motorizadas, mesmo saíram daqui da província do Cunene para a província da Huila, mas foram detidos na sequência de um trabalho investigativo criminal. No entanto, nós vamos continuar a trabalhar. É neste sentido que nós estamos a olhar a situação criminal e um trabalho que preocupa a Direção Nacional de Investigação de Ilícitos Penais, dentro dos seus 4 anos de existência. Estamos nessa altura aqui a trabalhar na província do Cunene, numa sequência de um trabalho que já foi feito no município do Kazenga. Começamos aqui na província do Cunene. O senhor diretor nacional veio constatar como é que funciona o DIP aqui na província do Cunene. Sabemos nós que as províncias têm características diferentes e, portanto, a província do Cunene tem a sua particularidade, que é a questão do roubo de gado, que é o crime muito predominante aqui nesta província. Só para terem noção, a semana passada foram roubados 24 cabeças de gado no município do Covilai e estava aqui no município do Quanhama, portanto, e este gado foi recuperado pelo DIP já aí na ligação entre o município do Covilai e também o município da Matala, já na província da Huila. Conseguimos recuperar, sim senhora, e também aqui no bairro do Oxindungulo foram também ontem de madrugada, retiraram uma cabeça de gado num curral e esses indivíduos já tinham abatido o gado, estavam já a preparar para levarem a carne, mas houve aqui uma denúncia. Mais uma vez aqui a intervenção da Polícia Nacional acabou mesmo frustrando esta ação negativa. E temos também aqui ao longo da província do Cunene, ela tem uma extensão fronteiriça de 460 quilômetros, destes com a província, com a República da Namíbia, portanto, esses 460 quilômetros, entre os quais 120 são fluviais, também tem servido de uma via da prática de contrabando, tanto de um lado para o outro, mas que na verdade a DIP e também a Polícia de Guarda Fronteira têm sabido pôr ordem nessa situação, embora que eles vão procurando os caminhos para poderem escapar dessa ação. Já sabe-se que quando o inimigo madruga, a polícia não dorme e as nossas medidas vão continuar a ser, e nós estamos a trabalhar aqui na província do Cunene para fazer também o apoio necessário ao Departamento Provincial do DIP aqui da província do Cunene, e amanhã vamos trabalhar na província da Huila e depois na província de Benguela. Muito obrigado e até uma próxima ocasião. Obrigado, Walter, obrigado, Cunene, e contem sempre com o apoio da Polícia Nacional dentro do habitual sentimento de pela ordem e pela paz ao serviço da nação. Safeca, aqui os esclarecimentos à volta deste caso de violação de menores que ocorreu aí em Luanda, e aqui o porta-voz do DIP Nacional a trazer mais detalhes à volta do balanço do DIP no último fim de semana. Nós ficamos por aqui com a promessa de regressarmos nos próximos passos da televisão pública de Angola, se assim se justificar. Boa tarde, continuação de bom trabalho. Boa tarde, Walter, tua pandula. Aí está o contacto com o Cunene. Hoje, o intendente Quintino Ferreira está no sul do país e sempre a seu jeito aqui a deixar o recado para você, super-homem. A Direção de Investigação de Ilícitos Penais, o Serviço de Investigação Criminal, a Polícia Nacional estão de olhos. Por isso, pode continuar. Nós vamos noticiar. Estamos no Panguila. Do Panguila chega-nos uma história bizarra. Um rapaz de 22 anos sai de casa e decide fazer compras, mas sem dinheiro. E então entra para uma pequena loja
pertencente a um cidadão da Guiné-Conakry e dedica-se a recolher material, comida, melhor, bolachas, sumos, tudo que lhe aparecia em frente. Na hora de pagar, nada. E foi então que o homem da Guiné-Conakry insurgiu-se. E então, o dinheiro. E ele não pagou nada. Começou então uma luta entre os dois. A luta envolveu outros membros da comunidade que separaram o grupo. Separaram o grupo, ou separaram os dois, mas o jovem de 22 anos, nada satisfeito, foi à casa. Lá ele foi em busca de uma faca e voltou para a loja. Quando chegou no local, não disse nada. Dedicou-se só a apunhalar o homem. Foram sucessivos golpes de faca que mataram o cidadão da Guiné-Conakry. Acompanhe a reportagem. Era, na visão deste suposto assassino, um golpe que se esperava rápido e perfeito. O cidadão entrou para a cantina da vítima com o intuito de retirar bolachas, sumos e outros artigos, mas com a intenção de não pagar pelos produtos. Tão logo o cidadão Conakry, de 32 anos de idade, deu conta da situação, pediu para que o suposto cliente pagasse a conta, criando assim um ambiente de grande confusão no interior da cantina. Me contaram, esse homem entrou dentro da loja, tiraram uma coisa aqui, veio até na balcão, a minha cunhada lhe pedir tal valor que você tirasse. Ele disse, não quero pagar. Depois a minha cunhada recebeu a coisa que ele tirou. Depois ele começou a lutar com ele, esse homem daqui fugiu, saiu fora. Depois tiraram pedra para começar a lançar dentro da loja. O cidadão, não querendo pagar a conta, foi até a sua residência pegar uma faca de cozinha. Minutos depois, regressou à cantina, desferindo vários golpes na região do tórax da vítima. Depois, a minha irmã fechou a loja, veio fora, lutar com ele. Depois, esse homem daqui, desse meu irmão aí, foi na casa dele é vizinho daqui, vizinho do bairro aqui, casa dele não é próximo aí. Depois ele foi lá buscar a faca, bem, encontrei meu irmão, tá parado, depois ele picaram aí. Depois, a hora que eu cheguei, encontrei meu irmão, tá no chão, tá sangrando no chão. Depois eu não tenho nenhuma solução. Depois peguei minha moto, tem uma moto papata aí, ele meteu ele aí, ele transfere no hospital. Chegar no hospital, só uma hora depois ele parou. Consternado com a situação, o embaixador da Guiné-Conakry deslocou-se até ao local do assassinato para prestar as condolências à família enlutada. Que agradecer o trabalho de Chique, pede a autoridade de Chique para diligentar essa situação para não passar a acontecer toda hora. Cada vez que nós levamos relatório na nossa terra, no Ministério do Interior, sempre fica lá uma situação que está acontecendo. Quer dizer, sempre essa situação acontece. Ele pede na autoridade de Chique o trabalho que ele está a bater, estamos a agradecer muito. Esta situação fez o embaixador recordar de outros 2 casos da Guiné-Conakry, também mortos em circunstâncias semelhantes, na zona do Panguila. Há eu plusieurs situações de assassinato da Guiné. Durante 2 meses, o caso foi repetido muitas vezes. É por isso estamos a pedir à autoridade para ter uma solução concreta para nós finalizar essa situação, para não passar mais acontecido. Depois de um trabalho aturado do SIC, foi possível deter o cidadão que estava foragido. Portanto, queremos aqui lançar um apelo à juventude a terem cautela. O uso de qualquer instrumento, quer uma faca, quer pedras, quer paus,
não os vai levar em nada a utilizarem este tipo de material para a resolução de qualquer tipo de conflito. É com diálogo que as pessoas conseguem então chegar a um entendimento, porque senão terão a mão pesada da justiça, como esse jovem de 22 anos de idade, agora está arrependido daquilo que fez, mas o crime não se resolve com arrependimentos. Ele vai pagar pelo aquilo que fez e o processo depois concluído vai ser remetido ao tribunal para os devidos efeitos. O detido foi presente ao Ministério Público. Chapalama. Agora está lá. Chora, chora, chora. De nada serve. No nosso regresso estarão aqui Alcântara Costa e Canga Gomes. Mas temos muito mais para lhe contar. É para a segunda parte. Até já. Ô, Julinha, vem cá. A tua mãe deixou essa propaganda aqui, está a dizer que na tua escola está a dar passe de favor para os alunos, é verdade? É verdade, papá. O governo criou passes para aqueles que mais precisam. Ah, é? Por exemplo, os estudantes. Sim. As viagens são grátis. São grátis? São grátis. Então são grátis é para todos. Vamos lá na tua escola, vamos. Você também merece. No tempo no país, minha filha também tem que ter direito. Vamos, tá? Vamos para nós todos lá. Oh, sou general, bom dia. Como está? Estamos bem. Está aqui para tratar o passo Gira Mais? Não, filho, viemos lanchar. Papá. Então, se ele sabe que tem que tratar do documento, está me perguntar por quê. O que é preciso lá para a menina tratar o passe Gira Mais? Vamos precisar o bilhete da menina. Se não tiver bilhete, a cédula pessoal e uma fotografia tipo passe. Como também vamos precisar o bilhete do nosso general. Isso tudo só para tratar o passe? Tudo aqui já trouxe. Então, se você sabia que trouxe, não falou por que começaram a fazer passar vergonha só. Ô menino. Sim, sou general. A minha filha me disse que esse passe dá para andar de autocarro e as crianças não pagam, é verdade? Sim, sim. Foi atribuído um benefício social aos estudantes, com idades compreendidas dos 6 aos 15 anos, que estudam a primeira até a 9ª classe. Sim, sim, sim. Olha, tens aqui os bilhetes, tá? E agora tens aqui o passe, menina Julinha. Agora a menina Julinha já pode usufruir dos benefícios. Parabéns. Pronto. Então agradece lá ao executivo, tá bem? E nós agradecemos pela confiança, senhor general. Também já não tem muito pelo país, podem me dar. Agora, já posso ir à escola e voltar para casa sem os pais se preocuparem em dar-me dinheiro. Passe Social Gira Mais, uma iniciativa do governo de Angola. Folheto, candando, pitaia, por apenas 1999 kwanzas. Coxas de frango, por apenas 1789 kwanzas. Leite em pó Momo, Vital Plus, 1,8 gramas, por apenas 12.999 kwanzas. Com candando, fica tudo melhor. Qualidade põe a casa a mexer. Com mais velocidade, dá mesmo a bater. Para frente, para trás, os melhores programas. Internet sem limites, para os teus filhos e manas. A tecnologia Top Zap Fibra dá-lhe a melhor experiência de TV com internet ultra rápida ao preço mais acessível.